Ora, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Se for o caso, coloquem aí de 1 a 10 no chat como é que me conseguem ouvir. De 1 a 10 se está bom. Ok, fantástico. Então espero que estejam todos muito bem dispostos, que estejam a iniciar esta semana da melhor forma. E hoje vamos ter uma sessão de bem-estar, falar sobre uma parte muito importante que é as coisas, os fatores que hoje da nossa atualidade mais afetam o nosso bem-estar e como é que o podemos melhorar. Esta é uma sessão que está aberta também a convidados, está aberta a pessoas que não fazem parte, tal como eu e muitas das pessoas que estão aqui, que são consultores da Genesse, ou seja, consultores pessoais de bem-estar, que trabalham diariamente para ajudar pessoas a melhorar o seu bem-estar. Se tiverem algum cliente, alguém que gostassem que participasse, algum familiar, algum amigo, algum conhecido, alguém com quem já tenham falado que gostassem que ele tivesse acesso a mais informações, podem enviar o link, pedir para se juntar e terei muito gosto em passar esta informação para todas essas pessoas. Nós vamos falar sobre algumas das coisas que afetam a vida das pessoas hoje na atualidade, enquadrando também algumas das melhores soluções que existem hoje no planeta. Eu É uma parte que eu descobri há uns anos, que hoje é algo que eu considero muito importante, porque com a minha experiência profissional vi pessoas terem resultados muito poderosos, com soluções muito simples, económicas, práticas, fáceis e deliciosas. Todos nós temos noção que o nosso bem-estar é afetado por algumas coisas, todos nós vemos algumas soluções que muitas vezes são difíceis, que as pessoas sabem, mas as pessoas não as metem em prática porque são difíceis, são exigentes de pôr nos seus hábitos. Mas existe também a possibilidade de, com alguns hábitos simples, ter resultados muito grandes e ter resultados potencializados. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de nós podermos passar sobre aquilo que pode ajudar qualquer pessoa hoje a melhorar o seu bem-estar, a melhorar a forma como se sente, a ter realmente benefícios muito significativos, vamos também dar uma pequena visão sobre aquilo que é hoje a nossa realidade. E vamos começar sobre a realidade individual. Aquilo que é hoje a forma como você se sente. E gostava que, como nós estamos nas novas tecnologias e temos a oportunidade de estar em casa, tenham o vosso bloco de notas ou um caderno onde realmente possam tomar algumas notas e vamos desafiar a responder a algumas questões. Coloquem a data de hoje, seja hoje, dia 13 de julho de 2020, pode ser um dia muito significativo. Estes próximos minutos podem ser muito significativos para realmente poder melhorar o seu bem-estar. E qual é que é a nossa maior riqueza? Qual é que é a nossa maior riqueza? Se nós pensarmos bem, podemos falar, dizer que a nossa maior riqueza é a nossa saúde. Como muitas pessoas dizem, a nossa maior riqueza é a nossa saúde. E é verdade, porque se nos faltar a saúde, o resto nada tem interesse, o resto não serve para nada. Pode ter muito dinheiro, se não tiver saúde, para que é que serve tanto dinheiro? Pode ter a casa de sonhos, mas se não tiver saúde, para que é que serve a casa de sonhos? Mas não é só a saúde que é a nossa maior riqueza. Antes da saúde vem o nosso bem-estar, porque nós podemos não ter nenhuma doença, mas não usufruir de bem-estar. O que é que quer dizer com isto? Se não tiver energia para viver o seu dia a dia, se não tiver boas capacidades mentais, se tem dificuldade em memorizar as coisas, se tem dificuldade em acordar, ninguém vai dizer que tem um problema, uma doença, que é dificuldade em acordar. Mas isso não está a usufruir de bem-estar, se não tem energia para o seu dia a dia, se não usufrui de um bem-estar emocional, não pode ser um mal-estar emocional, pode não ser nenhuma doença específica do foro da saúde, do foro físico, mas pode ser alguma coisa que está a incomodar o seu bem-estar. Então qual é que é a nossa maior riqueza? Uma pessoa que tenha perturbações, que sofra de ansiedades, de medos, de frustrações, também não é uma pessoa que possa dizer que tem uma saúde plena. Então, saúde não é só a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde tem inclusivamente essa definição. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é ausência de doença, é poder desfrutar de um bem-estar pleno, físico, mental, emocional e também espiritual. Então, antes de nós avançarmos, vamos fazer um checklist. Gostava que numa folha de papel colocassem a data de hoje, 13 de julho de 2020, e que respondessem a algumas questões, que toda a gente sabe a resposta, e só precisa de escolher a resposta de sim ou não. Tem dificuldade em memorizar algumas coisas?
normalmente sente dificuldade em fixar algumas coisas. Tem algumas coisas que se esquece com facilidade. Tem momentos de alguma irritabilidade com frequência. Se tem momentos de alguma irritabilidade, onde se irrita e não entende porquê, onde realmente se sente altamente irritado, mesmo às vezes sem perceber porquê, mas realmente dá por si com esse irritamento. Sim ou não? Tem dias em que tem momentos de sono excessivo, em que sente muito sono. Tem momentos do dia em que sente muito sono. Isso costuma acontecer consigo? Sim ou não? E por vezes tem dificuldade em manter-se concentrado, em manter-se focado em alguma coisa. Facilmente, perde facilmente a sua concentração. Sente dificuldades em levantar-se de manhã. Costuma ter dias. Se acontece mais, já não, mas acontece-me só algumas vezes. Se acontece mais de 50% das vezes, é sim, ok? Sente dificuldades em levantar-se de manhã, onde praticamente não consegue levantar-se da cama, sente um peso muito forte e tem dificuldade em levantar-se. Tem momentos de ansiedade, momentos em que se sente muita ansiedade, mesmo sem entender porquê. Momentos de cansaço ao longo do dia, onde sente uma falta de energia extrema e tem muitos momentos de cansaço. Sofre de dores de cabeça frequentes, toma medicamentos mais de uma vez por mês. Muitas pessoas hoje não têm noção da quantidade de medicamentos que tomam. Eu, por vezes, pergunto a algumas pessoas: têm algum problema de saúde? As pessoas dizem não. E depois tomam medicamentos todos os dias. Então, se não tem nenhum problema de saúde, porquê é que toma medicamentos? É uma coisa que passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas acham que é normal, mas não é normal tomar medicamentos. Uma das coisas que nós devemos recorrer aos médicos é para nos fazerem tomar cada vez menos medicamentos, não para nos pôr a tomar cada vez mais medicamentos. Precisa de beber café ao longo do dia para se manter com energia e concentrado, precisa de beber vários cafés ao longo do dia ou sem necessidade de beber vários cafés, tem dificuldade em dormir e parece que acorda muito cansado, ou seja, dificuldade em adormecer, dificuldade em dormir, e quando acorda, acorda muito cansado, sim ou não. Tem dificuldade em manter o seu peso controlado. Ou seja, se tem dificuldade realmente em ter o peso ideal e manter-se nesse peso. O seu trânsito intestinal é pouco frequente, ou seja, também é uma questão muito, muito importante. E a frequência correta é todos os dias. Se tem, ou seja, se a frequência é inferior a todos os dias, tem realmente um trânsito intestinal pouco frequente. Sente que precisava de mais energia para o seu dia-a-dia, sente que precisava de ter mais energia ao longo do dia, seja mental, seja física, para fazer face às exigências do seu dia-a-dia. Gostava de sentir uma maior sensação de bem-estar, um bem-estar mais completo. Gostava de sentir isso. Então, espero que tenham feito o vosso questionário, metam a data de hoje e daqui por uns tempos iremos ter a oportunidade de o voltar a repetir e ver a diferença. E de ver como é que é possível ter resultados muito superiores e usufruir de um bem-estar muito superior àquilo que alguma vez talvez possa ter experimentado ao longo da sua vida. Temos várias pessoas connosco que relatam benefícios de bem-estar que nunca tinham sentido, nem quando eram novos. Uma das coisas que eu tive grandes resultados quando comecei a utilizar alguns hábitos muito simples foi realmente a nível de energia. Tinha momentos do dia em que me sentia extremamente cansado, sem nenhuma energia. E isso desapareceu completamente. Algo que me incomodava muito, que eram as mudanças de temperatura bruscas, fazia imensa diferença a nível energético, a nível de estado de espírito, tinha uma influência muito grande. E também desapareceu. A nível de alergias, também tive imensos benefícios. Na facilidade em acordar de manhã, também foi algo que aquela dificuldade em acordar desapareceu completamente. E esperemos também ajudar muitas pessoas a alcançar e, essencialmente, poder ter um bem-estar pleno, usufruir de um bem-estar total, porque isso sim é que é natural. Não é natural estar doente, não é natural ter essas dificuldades. O natural é ser saudável. Do que é que depende do nosso bem-estar? Tal como eu já disse, ser saudável não é só ausência de doença. Não ter nenhuma doença não significa que seja uma pessoa saudável, porque precisa ter um bem-estar total a nível físico, energia, capacidade de mobilidade. Se uma pessoa tiver dificuldade de movimentos, não é diagnosticada nenhuma doença, a pessoa acha que está saudável, não é? Não tem nenhum problema de saúde, mas tem um problema de bem-estar físico, mas também bem-estar psicológico, bem-estar emocional, boa capacidade de raciocínio, facilidade em fixar as coisas, mas também bem-estar emocional, de lidar bem com as emoções, de não ser altamente afligido por algumas emoções, como o medo, a ansiedade, desespero e muitas outras. Irritabilidade, seja para um lado de fragilidade, seja para um lado de agressividade. Estamos a falar de um desequilíbrio emocional, ok? Que muitas pessoas passam a ser mais agressivas, outras pessoas passam a ficar mais frágeis. Seja qual deles
é um desequilíbrio emocional e também um bem-estar espiritual, porque realmente o nosso corpo é a nossa casa, é a parte mais importante que nós temos que cuidar dela, porque não dá para substituir do nosso corpo, mas também nós não somos apenas o nosso corpo, somos também a nossa mente, o nosso físico, a nossa parte psicológica e também a nossa parte espiritual. Mas aquilo que acontece hoje é que a maioria das pessoas não usufrui de um bem-estar total, nem usufrui de um bem-estar pleno. Eu podia ter posto aqui uma notícia mais recente, onde os números são ainda maiores. Só que algumas pessoas iam dizer que tinha sido por causa do coronavírus ou desta pandemia. Mas a realidade é que em Portugal, apesar de estarem aqui pessoas de outros países, esta amostra, dá para nós vermos o que acontece no mundo. É que os portugueses compram milhões de antidepressivos. É uma área que cresce muito e que tem graves problemas. É que a maioria das pessoas acaba por ficar dependente. Não estou a dizer que não fazem sentido, que as pessoas que não deve ser usado, não tenho autoridade nem conhecimentos para isso, mas realmente revela que há alguns problemas de bem-estar e que afeta atualmente muitas pessoas. Por outro lado, existem algumas coisas muito graves a nível de saúde, que nunca tinham acontecido na história da humanidade. Nos próximos 20 anos, prevê-se que exista um aumento de 60% dos casos de cancro. O ano passado morreram mais de 10 milhões de pessoas de cancro no mundo, o equivalente a toda a população de Portugal. E imaginem o que é aumentar 60%. É uma das áreas que há uns anos atrás nós vimos acontecer em pessoas com alguma idade, onde hoje acontecem com pessoas cada vez mais novas e com cada vez mais frequência. Agora quero que tomem nota de uma coisa. Eu acredito que a saúde não acontece por acaso. Mas que a doença também não acontece por acaso. Eu não acredito que aquela coisa, aí é o que me apareceu. Ai, que o problema de saúde, o que me havia de aparecer. Porquê eu? Porquê a mim? Acredito que não aparece por acaso. Acredito que existem algumas coisas que, ou seja, que nos levam determinantemente a isso. Mas não é só uma crença do Bruno Rodrigues, é realmente hoje aquilo que nos diz a ciência. E realmente, quando se vê a opinião de especialistas, verdadeiros especialistas, sem outros interesses económicos, todos eles dizem que realmente existe um conjunto de hábitos, um conjunto de hábitos diários, essencialmente de hábitos, um conjunto de fatores que aumentam drasticamente a probabilidade de uma pessoa estar num destes grupos. Os casos de cancro aumentarem 60% é algo que será algo muito grave, mas que existem boas notícias. É que também é possível prevenir isso. Ou seja, não vai depender da sorte nem do acaso. Hoje estão determinados um conjunto de fatores que levam a que estes casos aconteçam. E é possível, através de uma mudança do estilo de vida, realmente não fazer parte de um grupo de pessoas que tem uma grande probabilidade de ter um cancro. Meus amigos, desafio-vos também a não fazer um raciocínio que muitas pessoas fazem. E se existem coisas que a nossa mente por vezes nos faz, é algumas partidas, menos lógicas, de nós pensarmos sem pensar. É possível nós pensarmos, surgirem-nos alguns pensamentos na cabeça que nós temos sem pensar bem. Muitas pessoas dizem assim, já vi este raciocínio acontecer muitas vezes. Dizem que fumar faz cancro, mas eu conheço uma pessoa que fumou toda a vida e não teve cancro. Então aquilo que se diz, não é que, então este raciocínio parece, então posso fumar, porque eu conheço uma pessoa que fumava, não teve cancro, então eu posso fumar e não vou ter cancro. Não é esse o raciocínio. Aquilo que diz, no rigor das palavras corretas, é que fumar aumenta drasticamente as probabilidades de uma pessoa ter cancro. Okay? Então, fumar aumenta drasticamente as probabilidades de uma pessoa ter cancro. E, em média, 70% dos fumadores têm cancro. Se você acha que esse é um número interessante de não fazer caso, não diz que todas as pessoas que fumam vão ter cancro, porque depende de outros fatores, ok? E às vezes as pessoas podem acabar por falecer de outro problema, sem ser do cancro, mas, em média, 70% dos fumadores têm um cancro. Se acha que 70% não é uma probabilidade muito alta, que facilmente consegue estar nos outros 30%, eu não entendo porque é que há pessoas que fazem esse raciocínio e ao mesmo tempo jogam no Euromilhões. Porque é que acham que fumar não lhes aumenta a probabilidade de ter um cancro e jogar no Euromilhões? É provável que possam ganhar. Okay? Então, aumenta as probabilidades. Não significa que vai acontecer com todas as pessoas, mas que é muito provável que aconteça. E estes são os casos. Seguramente conhecem pessoas em que tem aumentado a uma frequência muito grande. A outra área que tem atingido muito a nossa saúde
muita saúde de muitas pessoas, e é uma doença silenciosa. Muitas pessoas não sabem que têm, muitas pessoas estão a caminhar para lá e não sabem que estão a caminhar para lá, e vou-vos alertar para algumas coisas simples que podem nos levar muito seriamente a estar dentro destes grupos. A diabetes mata 13 pessoas por dia em Portugal. 13 pessoas por dia, e cresce a uma velocidade muito grande. 25% das pessoas que acabam por falecer internadas em hospitais sofrem de diabetes. Existem mais de 200 novos casos por dia em Portugal, ok? E prevê-se que em 2030 seja uma das principais causas de morte. Registram um crescimento muito grande a nível anual. Muitas pessoas não sabem e muitas pessoas deixam este problema aumentar pelo facto de ser uma doença silenciosa, que não dói, mas que pode levar a problemas muito graves. A outra área que tem atualmente atingido muitas pessoas são os AVCs, os problemas cardiovasculares. E são atualmente também uma das grandes causas de morte em Portugal e no mundo, nomeadamente cancros, diabetes, cancros, problemas cardiovasculares e AVCs. São as 3 principais causas de morte que atualmente afetam a maioria da população nos países desenvolvidos. Mas o que é que afeta o nosso bem-estar? O que é que faz com que tenha muita influência sobre o nosso bem-estar diário? Existem algumas coisas que têm influência, mas existem outras que têm muita influência, que não têm só alguma influência, mas que têm muita influência. Uma é o ambiente em que nós vivemos. Existem fatores externos e fatores internos que afetam o nosso bem-estar. E de uma forma geral, o nosso ambiente mudou muito nos últimos anos. Tornou-se mais poluído, mais contaminado e mais agressivo ao nosso corpo. Nós somos uma espécie chamada espécie humana, ser humano. E ao longo de milhares de anos, que é a duração da nossa espécie, e assim como outras, nós fomos tendo uma grande capacidade de adaptação. E não falávamos como falamos hoje, não pensamos como pensamos hoje, não temos a forma que temos hoje. Fomos evoluindo, mas essas evoluções demoraram milhares e milhares de anos. Conforme o ambiente do planeta se ia alterando, a nossa espécie foi-se alterando. Conforme fomos evoluindo, o nosso corpo foi ganhando outras formas, algumas coisas do nosso corpo deixaram de ter funções, outras passaram a ser mais importantes, as unhas já foram mais importantes do que são hoje, não é? Os pelos no corpo já foram mais importantes para nos proteger das agressões do que são hoje. Então, essas transformações, mas aconteceram em milhares de anos. Essas transformações demoravam milhares de anos a acontecer. E a história mostra isso. Só que hoje nós vivemos uma altura em que nos últimos anos mudou muito o ambiente em que nós vivemos. E o nosso corpo, apesar de ser uma máquina extraordinária, não consegue também mudar assim tão rápido. E não estava preparado para respirar um ar tão contaminado que aumenta de dia para dia. E um ambiente tão agressivo que nós temos hoje ao nosso organismo. Vou-vos mostrar um pequeno vídeo que eu considero muito importante sobre uma pequena perspectiva sobre aquilo que acontece hoje na nossa atualidade. Ainda estamos a momento de, se quiserem chamar alguém para se juntar, se poder juntar a nós nesta conferência agora. Peço a vossa atenção para este vídeo. Os ecossistemas do planeta Terra estão cada vez mais ameaçados pelo homem e, por sua vez, é a própria humanidade que sofre os impactos ambientais. As alterações climáticas têm estado associadas à ocorrência de grandes catástrofes naturais, mas os efeitos da poluição sentem-se no nosso dia-a-dia, nas necessidades mais simples, como aquilo que comemos ou o ar que respiramos. Começamos pela alimentação, principalmente a de origem animal, que contém uma grande variedade de produtos tóxicos. Aqueles que possam ser utilizados como pesticidas, como também os que são aditivos do plástico, como também herbicidas. Na agricultura, continua a ser usado o glifosato, um herbicida que já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um produto cancerígeno. Muitas carnes têm antibióticos e os peixes, metais pesados e microplásticos, tudo substâncias contaminantes associadas a várias doenças. Nós temos já evidência de uma grande relação entre a exposição e a acumulação destes poluentes e a diabetes, as doenças cardiovasculares, o cancro, mesmo doenças do foro mental, a hipertensão também. A poluição do ar também pode ser responsável por mais mortes do que se pensava.
Um estudo recente do Instituto Max Planck estima que em Portugal tenham morrido 15 mil pessoas em 2015 devido à inalação de poluentes. A qualidade do ar que respiramos, principalmente nas grandes cidades, é classificada como muito má. Ar esse que está impregnado de substâncias como óxidos de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis, amónia, partículas. Cada vez dá-se mais ênfase às partículas respiráveis. Os números sobre o impacto da poluição na mortalidade são tão elevados que os investigadores estimam que a contaminação do ar cause mais mortes do que o tabaco. E não pense que a poluição atmosférica afeta apenas o aparelho respiratório. Esse impacto acaba por ultrapassar o aparelho respiratório e exercer-se também ao nível de todo o sistema cardiovascular. E é por isso que nós temos excessos de acidentes vasculares cerebrais, excessos de acidentes isquémicos do miocárdio e descompensações cardíacas em doentes já insuficientes cardíacos nos contextos de grandes picos. Então, esta, infelizmente, é a nossa realidade atual. Esta questão dos microplásticos é uma situação atualmente muito preocupante, porque acabam por estar na água, acabam por estar no ar, e o nosso corpo acaba por ficar contaminado dessas partículas tóxicas que estão nos plásticos. Posso-vos dizer também que li recentemente que existe uma substância, não me consigo recordar o nome, que está no plástico, que quando os alimentos estão em contacto com ela, ela acaba por passar para os alimentos. Ou seja, o alimento está em contacto com o plástico, essa substância acaba por passar para os alimentos. E é atualmente isso que tem muitos problemas no nosso organismo. Muitos problemas no nosso corpo, que não está preparado para lidar com todas essas questões. Mas, ao mesmo tempo, sem ser o ar que nós respiramos e também da água que nós bebemos, estamos também a falar de uma grande alteração na forma como os alimentos são produzidos. Há um excesso de químicos e eu tenho alguma proximidade com esta área, por ser natural da Ruda dos Vinhos, ter nascido no meio agrícola, e sei que são usados muitos químicos, infelizmente químicos para muita coisa. E eu recordo-me de ser miúdo e não eram usados tantos químicos como são hoje. Hoje existem para dar cor. Quando se descobre algumas das coisas, e nem todas são legais, e nem todas têm legislação ainda, é realmente assustador. Existem químicos para dar cor, para transformar frutas e legumes com a aparência que uma pessoa possa querer. Para dar brilho, para dar sabor, para dar doce. Muitos litros ou muitos quilos de açúcar que muitas vezes são despejados em canais de rega, mas muitos químicos para conservar. Muito daquilo que hoje é a nossa fruta assusta-me imenso ir ao supermercado e desafio-vos a fazer esse exercício. E quando vou comprar fruta, procuro fruta que seja de Portugal. E por vezes em alguns supermercados é extremamente difícil encontrar fruta que seja de Portugal. É tudo de outros países. E alguns são bem longe. Nós éramos um dos maiores produtores de fruta de qualidade, de legumes extraordinários. Só que devido a uma grande globalização e industrialização, tornou-se muito difícil. E este é um problema que afeta todas as pessoas. Não importa se a pessoa tem muitos conhecimentos sobre nutrição, se tem muitos conhecimentos sobre saúde, afeta todas as pessoas. É muito difícil encontrar alimentos que não estejam contaminados. Mesmo o que seja da agricultura biológica, em alguns países, devido à proximidade de outros terrenos que estão muito contaminados com químicos, que acabam por depois ser transmitido pelo ar, pelas águas, pelos ventos, e acabam por ter presença de químicos também. Não existe nenhuma entidade no planeta que controle a quantidade de químicos que os alimentos têm. Um dos perigos que existe nos químicos é a junção desses químicos. Vejamos o seguinte, e esta é uma grande discussão na ciência atualmente, é uma das partes muito preocupantes. Existem químicos que são muito graves, que são usados, por exemplo, nas bananas. Mas existem outros que não podem ser juntos. É como se fazer um cocktail de medicamentos. Toda a gente já ouviu que há medicamentos que não se podem tomar juntos. Se você tomar um, ele não lhe vai fazer mal, se tomar outro, não lhe vai fazer mal, mas juntar os dois pode ser altamente nocivo. Só que não existe forma de controlar, porque eles podem não ter colocado os dois no mesmo fruto. Mas se você comer uma maçã hoje que tem esse químico e uma banana que tem esse químico, pode estar a fazer esse cocktail com frequência. E isto acontece nos legumes. Uma salada com legumes diferentes que podem ter químicos diferentes e estar a fazer um cocktail de legumes. Hoje
Infelizmente, nós vemos pessoas aparecerem com problemas de saúde que nós não imaginávamos, degradações, doenças degenerativas nas articulações, memória, muitos problemas, muitas vezes estão relacionados pelo nosso corpo não está minimamente preparado, nem deve ter necessidade de ter estes químicos. A qualidade da nossa saúde vai depender muito da qualidade dos nossos hábitos e também da qualidade dos alimentos, depende das duas coisas. Eu posso ter acesso a alimentos de qualidade, mas se não tiver bons hábitos de qualidade também não vou conseguir estar bem. Mas posso ter bons hábitos mais saudáveis, mas se os alimentos não tiverem essa qualidade, também não vou conseguir ter uma boa saúde. E é este equilíbrio que hoje é difícil. A primeira pergunta que eu gostava de fazer, no sentido de poder melhorar o seu bem-estar, é o que é que come normalmente ao pequeno almoço? Todos nós seguramente já ouvimos um ditado que diz pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre. Nós, durante a noite, acabamos por, essencialmente, de uma forma muito simples, aquilo que nós comemos serve para duas coisas. Uma, para dar-nos energia. E, essencialmente, dar-nos energia para durante o dia. E a outra é para reconstruir o nosso corpo durante a noite. Os nossos alimentos, os aminoácidos, aqueles nutrientes, aquelas vitaminas vão servir para reconstruir o nosso corpo. E esse processo acontece durante a noite. É por isso que existem cremes de noite, porque há renovação celular durante a noite. Não era um grande contrassenso a pessoa ir pôr um creme quando vai dormir. E quando acordamos de manhã, nós precisamos dar ao nosso corpo nutrientes para ele ter energia para o dia e poder funcionar bem. Ele vai gastar aquilo que foi necessário para a energia, o resto vai para materiais de construção serem utilizados durante a noite no processo de renovação celular e o restante vai para o intestino. Então, o nosso pequeno almoço tem muita influência. E existem dois tipos de pequeno almoço com muita frequência. Uma são pessoas que não comem nada ao pequeno almoço, o que é extremamente grave, uma grande causa de diabetes, não comer nada ao pequeno almoço, poucas refeições ao longo do dia, passar muito tempo sem comer. E a outra é um pequeno almoço muito cheio de vitamina P, que é o pão, o pastel, o panado, a pizza, o plástico, a porcaria. No fundo, peço desculpa por a última palavra, mas é aquilo que está no pequeno almoço de muitas pessoas. Essencialmente a pessoa está a comer o quê? De manhã o nosso corpo precisa de nutrientes, precisa de hidratação também, porque nós durante a noite perdemos muita água. Durante a noite, na primeira urina da manhã e durante a noite na respiração e transpiração, o nosso corpo perde 1,5 litros de água. Precisamos de hidratar o nosso organismo e precisamos dar nutrientes de qualidade. E muitas pessoas passam anos e anos e anos sem fazer isso ao seu corpo. Dão-lhe essencialmente muitas calorias e poucos nutrientes. E um dos casos graves que isso acontece hoje é, por exemplo, nas crianças, com os cereais ao pequeno almoço, onde normalmente são carregados de calorias, carregados de açúcares e poucos nutrientes, pouco valor nutricional. Uma das partes mais graves, causadora de diabetes, dois fatores que contribuem muito para o aumento de diabetes, são três fatores principais, é o excesso de peso, excesso de açúcar e poucas refeições ao longo do dia. Uma das coisas atualmente muito grave é que nós consumimos muito açúcar. E isto afeta muitas pessoas. Nós devemos comer por dia, e acaba por estar na fruta, nos alimentos, os alimentos têm açúcar, 25 gramas de açúcar por dia. Seria aquilo que em toda a nossa alimentação seria suficiente para nós termos energia e para o nosso corpo estar saudável. Mas a média hoje são 200 gramas de açúcar por dia. Em média, existem pessoas que consomem muito mais. De que forma é que esse açúcar está? Completamente diferente daquilo que era a vinda há 30 anos. Hoje existem pessoas que bebem um refrigerante ou dois durante o almoço, acabam por comer uma sobremesa ao almoço, outra se for preciso ao jantar, e se for preciso começando logo num pequeno almoço, muito cheio de calorias. Muitas pessoas, a meio da manhã, a meio da tarde, acabam por comer algum doce. Antigamente esta frequência de doces não tinha estas frequências, mas o mundo tapou-se de pastelarias, tapou-se de doces, de guloseimas. Eu acredito que hoje existem corredores de hipermercados que daqui a 10 anos serão totalmente proibidos, porque alguns não têm lá nada de comida. Uma das partes muito curiosas, gostava de partilhar isto convosco agora, as cores dos alimentos são muito importantes. E na nossa biologia, no nosso ADN, nós conseguimos, conforme a época do ano, há cores, porque as cores identificam alguns dos nutrientes. Foi essa a forma que a natureza encontrou
de nos dizer onde é que estavam os nutrientes, é pelas cores dos alimentos. Mas hoje, a maior parte dos alimentos também não tem cor. Passaram a ter a cor do rótulo, não a cor do alimento. E há uma grande confusão naquilo que é a nossa alimentação. Um dos casos muito graves é realmente este fator, excesso de açúcar. Onde é que ele está? Pessoas que comem logo doce de manhã, mais um pacotinho de açúcar no café, depois mais um pastel à meia da tarde, depois um refrigerante à hora do almoço, depois mais uma sobremesa, mais um café, mais um pastel. Então, ao longo do dia, uma grande quantidade de açúcar. Mais uns snacks à noite e está a ser uma das partes muito graves. Para terem ideia, organizações de saúde consideram que atualmente o consumo de açúcar é tão prejudicial como o tabaco e o álcool. Um dos fatores perigosos no açúcar é que ele causa vício. O nosso organismo acaba por ficar dependente do açúcar. E uma das ideias erradas que o açúcar parece que nos dá energia, porque o nosso corpo pensa que tem ali nutrientes. A energia ao nosso corpo são os. Um carro precisa de combustível, mas também precisa de óleo, precisa de toda a parte para poder funcionar. Uma das melhores formas de podermos começar o nosso dia, que é a minha opção já há algum tempo, é um produto extraordinário, que se chama Zen Foods. É um pó que se mistura em água, onde possibilita fazer um batido só com água, é assim que eu faço, embora algumas pessoas gostam de misturar também com fruta, poder tornar um batido mais elaborado, mas está preparado para ser prático, fácil de levar para qualquer sítio. Passou a ser o meu hábito de pequeno almoço e não consigo usar outro pequeno almoço. E foi feito nesse sentido, de poder dar ao nosso corpo poucas calorias, mas realmente muita proteína, para nós termos boa massa muscular, reduzir a gordura, fibra para o nosso intestino de funcionar bem, são 5 gramas de fibra. Hoje um dos graves problemas é falta de fibras na nossa alimentação e os probióticos. Existe uma definição que é considerada do intestino como o nosso segundo cérebro. Não é possível ter uma boa saúde sem uma boa saúde intestinal. Não tem glúten, não tem proteína de soja, realmente ajuda a manter o nosso intestino a funcionar bem e dar ao nosso corpo um conjunto de nutrientes, de vitaminas e minerais e proteína, para fortalecer a massa muscular e reduzir a gordura. E é esta combinação que nos vai ajudar a ter um apetite saciado, sem aqueles picos de fome e realmente ter o nosso corpo hidratado logo a partir do primeiro momento da manhã. Um bom copo com esta mistura ajuda realmente também a hidratar. Mas é ótimo juntar um bom copo de água logo de manhã. E isso tem imensos benefícios. Mas beber água ao longo do dia tem imensos benefícios. 70% do corpo humano é água. 75% do cérebro é água. 75% do coração é água. 86% dos pulmões é água. 86% do fígado é água. E se nós não ingerirmos água, outras formas de ver se o nosso corpo está bem hidratado é pela cor da urina. E a cor da urina tem que estar transparente quando o nosso corpo está bem hidratado. Porque senão ele vai começar a reter. Ele precisa, nós somos 70% água. Se nós não ingerirmos mais água, ele vai reter essa água. Há umas pessoas que dizem, não bebo água porque eu faço retenção de líquidos. Faz retenção de líquidos porque não bebe água. Claro que se teve 10 anos sem beber água, com pouca quantidade de água, a primeira água que vai beber, o organismo vai reter, porque é como se fosse uma terra seca, você nem vai notar a diferença, mas depois ele vai regularizar. E a água é muito importante. A água é necessária para transportar nutrientes até às células, é necessária para eliminar resíduos alimentares do nosso organismo, ajuda a controlar a nossa temperatura corporal. Desequilíbrios de temperatura corporal, excesso de frio, muito calor, pode ser por causa de falta de água, de não ter água. A água é aquilo também que contribui para lubrificar as nossas articulações, os órgãos e os tecidos. Imagina que é o nosso corpo humano muito ressequido, mesma coisa que ficar com madeira muito ressequida. Vai ser muito difícil, rigidez muscular, dificuldade de movimentos. A maioria das reações químicas que acontecem no nosso corpo, e nomeadamente o desempenho mental, as funções cerebrais, necessitam de muita hidratação. A água é um bem essencial na vida. No nosso corpo, diariamente, nós perdemos 2 litros de água pela transpiração, respiração, urina e fezes. Seguramente já viu pessoas que parecem que têm a pele muito seca, como se fosse uma terra que não chove há muito tempo. Imagine, nós não vivíamos sem água. Se nós não tivéssemos água, não existia vida, e o nosso corpo é igual.
Então é muito, muito importante hidratar o nosso corpo. Além das agressões que nós já falámos até aqui, existem outras coisas que estão a agredir o nosso organismo. Muita poluição, que já vimos, mas também a exposição solar. E gostava daqui, neste ponto da exposição solar, vos dar uma dica muito valiosa. Uma das grandes necessidades do nosso corpo é vitamina D. Nós precisamos de vitamina D. E nós conseguimos obter vitamina D através do sol. Talvez aquilo que eu vá dizer agora, para algumas pessoas, possa ser um pouco chocante, outra é controverso. Porque a melhor hora para apanhar sol, nós precisamos, diariamente, de sol. Muitos problemas de saúde, muitas coisas, por vezes, vêm com falta de sol. Porque nós vivemos na rua. Nós não nascemos em casa, nós vivemos gerações e gerações, milhares e milhares e milhares de anos na rua. A falta de sol causa imensos problemas na saúde. O facto de estarmos fechados em casa, sem sol, causa imensos problemas na saúde. E qual é que é a melhor hora para apanhar sol? E é aqui que está a surpresa, que algumas pessoas vão poder discordar inicialmente, mas é um facto. A melhor hora para apanhar sol é ao meio-dia, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. É melhor onde tem o sol com maior valor nutricional, com maior fonte de vitamina D. Não é por ele estar mais forte a essa hora, mas noutras horas, fim do dia, início da manhã, não tem a mesma qualidade. A melhor hora de exposição solar é realmente nesse horário. No entanto, são, em média, 10 minutos, 15 minutos, o suficiente para fortalecer o nosso corpo. A forma de ver não é igual para todas as pessoas. Pele mais escura, pessoas precisam de mais sol. Pele mais branca, pessoas precisam de menos sol, porque absorvem mais rapidamente. Não precisa de tanto tempo ao sol. Pele mais escura precisa de mais tempo de exposição solar. Então, pessoas com pele escura, se forem colocadas em países, existem muitos estudos sobre isto, se forem para viver para países onde existe pouco sol, acabam por ter muito mais problemas de saúde, porque essas pessoas precisam de uma exposição solar maior, ok? Então, é colocar ao sol, e assim que a pele começa a ficar vermelha, mete o contador a contar. Umas pessoas são 10 minutos, outras são 5, outras são 15. Em média, nos 10, são pessoas com pele escura, pode chegar a 20, 25 minutos. Assim que a pele começa a ficar vermelha, é o tempo limite, ok? Sem protetor solar e sem ser através de um vidro. Uma marquise dentro do carro não é a mesma coisa, porque as propriedades mais benéficas não passam através do vidro. Outro grande fator altamente prejudicial de radiação são os telemóveis, os aparelhos eletrónicos, toda a parte de internet que hoje, redes wireless que existem no ar, antenas de telemóveis, antenas de internet, mas também tudo o que sejam radiações eletromagnéticas. E nós hoje temos muitos aparelhos eletromagnéticos em casa, que provocam radiações que agridem o nosso organismo, onde uma das coisas que fazem é que aumentam a quantidade de umas moléculas chamadas radicais livres. E esses radicais livres causam imensos danos no nosso organismo e dão origem a muitos problemas. Uma das coisas também altamente prejudicial é o stress. E o stress é um ciclo vicioso. A pessoa começa por sentir-se mais estressada, o stress mata, o stress causa doenças, o stress degrada problemas no nosso corpo, degrada alguns órgãos do nosso corpo e consegue ter um desgaste muito grande sobre as vitaminas e é um ciclo vicioso. A pessoa sente-se mal, mais stress, por aí fora. Uma das coisas também que agride muito o nosso corpo é relacionado com esta falta de sol, é a luz, a iluminação artificial. É altamente perturbadora para o nosso organismo. Distúrbios do sono também são altamente perturbadores e depois para não falar de alguns hábitos, como o tabaco ou o álcool, que são agentes altamente agressivos ao nosso corpo, assim como a desidratação. Uma das perguntas importantes de vos fazer, já fiz a primeira pergunta muito importante, a primeira pergunta foi o que é que come normalmente ao pequeno almoço? O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, a refeição onde as pessoas comem pior. É a refeição mais importante do dia, a refeição onde as pessoas comem pior. Eu digo, mas eu não consigo comer de manhã, porque são hábitos, ok? E a nossa qualidade de vida depende também da qualidade dos nossos hábitos. Quantas peças de fruta come por dia? É a segunda pergunta mais importante. Quantas peças de fruta você come por dia? A Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos comer 6 porções de fruta e legumes por dia, fruta e legumes de qualidade. Agora há pouco eu falei sobre os químicos, deixa-me perguntar, recorda-se de a fruta de cheirar a fruta? Recorda-se de ter algumas peças de fruta em casa e cheirar a fruta? Ter alguns legumes e cheirar a legumes? Eu recordo-me bem dessa altura, porque nasci no campo e lembro-me da fruta cheirar a fruta.
Mas hoje, e uma das coisas que os nossos sentidos se orientam é também pelo cheiro, a cor dos frutos. Nós temos essas gravações gravadas na, na- na nossa essência enquanto ser humano. E alguns especialistas, não gosto muito deste nome, perceberam que nós fazíamos as compras por isso, porque nem tudo é realmente tão pensado. E meteram essas cores em embalagens, e por vezes lá está dentro é castanho, mas a embalagem é verde ou vermelha. Então nós somos atraídos por aquelas cores. O cheiro era outra parte importante. A outra parte que era essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, é que, consoante as épocas do ano, nós temos necessidades nutricionais diferentes. E existem alturas do ano em que nós precisamos de mais de alguns nutrientes. Por exemplo, existem alturas do ano em que existem mais pessoas com depressão, porque também existe uma redução da comida de determinados alimentos. Hoje, nós temos algumas frutas todo o ano. Já ninguém sabe qual é que é a fruta da época. Tinha que se esperar que chegasse aquela época para se comer aquelas frutas, para se comer aqueles legumes. Então, com esta confusão das épocas, das cores, dos cheiros, cheios de químicos, tem causado muitos problemas. Mas vamos focar na parte da quantidade. Quem é que come 6 porções de fruta e legumes por dia? Se nós recuarmos 30 anos, as pessoas comiam mais legumes, mais leguminosas, mais feijão, mais grão, mais ervilhas e muito mais fruta do que aquilo que se come hoje. A nossa alimentação mudou muito. E a Organização Mundial de Saúde recomenda 6 porções de fruta e legumes de qualidade por dia. Comia-se mais sopa, a nossa alimentação era mais rica. E os frutos têm uma parte muito importante. Eles têm algo chamado antioxidantes. O que é os antioxidantes? É aquilo que impede o nosso corpo de oxidar. O que é que faz o nosso corpo oxidar? É o oxigênio. O que é que faz um ferro começar a enferrujar? É o contacto com o oxigênio. Se o colocarem dentro de um saco de plástico sem nenhum tipo de oxigênio, ele não vai oxidar. Mas se ele estiver exposto ao ar, ele vai oxidar. E o mesmo acontece com o nosso corpo. O oxigênio, essencial para a nossa vida, que nós respiramos, também nos mata, porque é aquilo que faz o nosso corpo oxidar. Imaginem o seguinte, se recordarem de ver um atleta profissional há uns anos atrás, pelo facto de respirarem mais do que uma pessoa normal, eles envelheciam mais rápido, porque produziam mais radicais livres, porque sempre que nós respiramos estamos a produzir radicais livres. E quando se fala em antioxidantes, fala-se nos frutos vermelhos. Porquê? Porque esta cor mais escura que os frutos vermelhos têm, tem mais antioxidantes. Quanto mais escuro o fruto, maior é a sua quantidade de antioxidantes. Fácil de entender. Então essas cascas, o que é que protege o fruto é a casca. Se tirar a casca ao fruto, ele vai se decompor muito rápido. Você tem umas peças de fruta em casa e elas aguentam um determinado tempo, mas se lhe tirar a casca, elas vão se começar a estragar muito mais rápido. A casca é o que protege o fruto. E aquilo que dá a cor à casca é umas substâncias chamadas polifenóis. E quanto mais polifenóis a casca tiver, mais poderosa é a casca de proteger o fruto. E quando nós a comemos, ela tem grandes benefícios a nível de proteção do nosso organismo. Então procure tudo o que sejam frutos vermelhos, frutos silvestres, de preferência, aqueles que sejam mais naturais e silvestres possíveis. Mas dentro desta riqueza de frutos, dentro daquilo que é a riqueza da natureza, existe um que foi privilegiado. Chama-se açaí. Esse açaí existe na Amazónia, em palmeiras nativas, que nascem de forma natural, e existem muita quantidade na floresta amazónica no Brasil. E é uma das razões, entre várias, além de ser o pulmão do mundo, pela qual é importante preservar a floresta, é realmente por ser uma fonte de uma baga chamada açaí. É conhecida há milhares de anos. De alguns dos médicos e cientistas que estudaram açaí, entre eles um chamado Dr. Alexander Strauss, chegou a vir em Portugal à Faculdade de Coimbra, onde encontrou registros do tempo das descobertas, onde já havia registros sobre o açaí, onde em alturas de grandes inundações na Amazónia, onde ficavam tribos indígenas, ficavam sem alimentos, existem registros de se alimentarem só de açaí. E é considerado o fruto mais rico da natureza. É considerado o fruto que, se nós nos alimentássemos só dele, conseguimos viver mais tempo sem sinais de desnutrição, mais completo. Porque é altamente rico em antioxidantes, aminoácidos, fitoesteróis, ômegas, que têm imensos benefícios a nível de proteção cardiovascular, fibras, flavonoides, polifenóis, vitaminas, minerais e algumas propriedades únicas. Entre elas, nessas propriedades únicas está o facto de ser o fruto com maior capacidade de proteção do nosso organismo. Porquê que tem este poder o açaí? Porque na Amazónia ele está exposto a altas temperaturas, está exposto também a um reflexo da água,
reflexo do sol na água dos rios Amazonas. E isso faz com que o açaí, próximo das margens do rio, desenvolva propriedades muito poderosas, da casca proteger o fruto, proteger aquela baga. E essa baga realmente tem uma riqueza incalculável. É uma das preciosidades da natureza. E é uma das preciosidades da genesse. É uma das preciosidades de uma bebida que tem este fruto. O açaí hoje é muito conhecido, mas ele, assim como é rico, tem algumas características. Ele decompõe-se muito facilmente. O seu poder de antioxidante começa a desaparecer 48 horas depois de ser colhido. Esse poder de antioxidante começa-se a decompor a uma velocidade muito rápida. Então, a genese tem um processo de seleção, onde seleciona o açaí de maior qualidade. É colhido por indígenas da Amazónia, é selecionado aquele que fica numa determinada altitude, junto às margens dos rios, e como podem ver nesta imagem, as bagas mais pretas, ok? E que considerem realmente encontrar uma uniformidade muito grande entre elas, e é processado num processo que consegue preservar 100% das propriedades. Chama-se desidratação por congelamento a vácuo, é um processo de liofilização, sem a presença de oxigênio, a baixas temperaturas, e que consegue realmente preservar 100% das propriedades. É único, é protegido por 4 patentes. Esta fórmula e esta bebida que eu vou falar de seguida tem mais de 60 estudos científicos independentes e foram investidos milhões de dólares em pesquisas científicas, para dar origem a uma fusão de 19 frutas, que tem como filosofia equilíbrio, variedade e moderação. Tem baga de goji, baga de sabogueira, cerola, arame, lixa, mirtilo, romã, maçã, pera, uva, ameixa, cereja, amora silvestre, banana, uva do monte, kiwi, ananás e maracujá. Além da riqueza das frutas, foi estudada também a melhor forma delas se combinarem entre elas. A grande parte é açaí, depois são mais 18 frutas, do melhor que existe na natureza. Totalmente natural, dos seus habitats naturais, dos seus estados naturais, produzido de forma biológica, onde a genese seleciona as que existem em melhor qualidade do mundo. E é produzido de forma a juntar-se nesta garrafa. Tem um selo de qualidade chamado Açaí, que garante que tem o açaí de mais alta qualidade. E esta bebida eu já vi proporcionar resultados absolutamente incríveis. Muitas pessoas, nós não podemos falar em problemas de saúde, mas muitos problemas de saúde são causados por problemas de alimentação. E quando nós conseguimos dar ao nosso corpo algo com muitos benefícios diariamente, o nosso corpo acaba por reagir de uma forma absolutamente surpreendente. Esta bebida tem também glucosamina de origem vegetal, muito rica em vitamina C, com esse poder de proteger o nosso corpo. Dos produtos que eu vou falar, são algumas das melhores soluções que a ciência conseguiu encontrar. Parecem soluções artificiais, mas aquilo que nós comemos hoje parece natural, mas é artificial. Esta bebida parece artificial, mas é totalmente natural. Muitas vezes até se confunde com uma garrafa de vinho, mas é uma bebida nutricional, altamente deliciosa, passa pelo teste de sabor mais rigoroso que existe, que são as crianças, e elas adoram, e pode ser utilizado por todas as pessoas. Desde que não tenha nenhum problema em comer fruta, pode beber esta bebida e realmente poder sentir os benefícios e vai desfrutar de resultados extraordinários. Quando nós falamos em envelhecimento, é importante ter noção que o envelhecimento não é resultado de acumular anos. Porque se pegarmos em 2 pessoas com 70 anos, elas não envelheceram da mesma forma. E já foi estudado durante muito tempo. Existem alguns locais no planeta, que são as zonas azuis, onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Existe uma ilha no Japão, onde a maioria das pessoas vive mais de 100 anos. Essa ilha foi muito estudada e descobriram que estava relacionado com os hábitos de alimentação daquelas pessoas, com o facto de existir lá pouca presença nenhuma de químicos, muitas frutas, mercados cheios de cheiros e de sabores e de cores, que fazem com que aquelas pessoas tenham uma alimentação muito natural. E é normal ver pessoas com 100 anos, com o cabelo todo e sem usar óculos, com perfeita visão. Os danos da idade, os danos não são causados ou seja, o envelhecimento não é causado pelos anos, é causado pelos danos que são causados às células e ao nosso ADN, por agressões interiores e agressões exteriores. E já vimos até aqui uma lista de agressões exteriores que acontecem ao nosso corpo. Infelizmente, essa lista aumenta cada vez mais, porque cada vez existem mais aparelhos elétricos, mais radiações, mais químicos, mais pesticidas, mais corantes, mais conservantes, mais poluição, mais ambientes contaminados, mais plástico, mais substâncias químicas que não foram colocadas no alimento, mas foram colocadas na embalagem e que passaram para o alimento. Então, uma ótima saúde é resultado do equilíbrio entre as células que morrem e as células novas que são criadas todos os dias.
Porque todos os dias morrem células no nosso corpo, mas todos os dias nascem células novas no nosso corpo. E se essas células novas que nascerem saudáveis, nós vamos ter uma ótima saúde. E como é que nós podemos criar células novas todos os dias? Células cerebrais, células cardíacas, células musculares. Já falei anteriormente que o nosso corpo renova-se durante a noite. E ao fim de alguns anos nós temos um corpo novo porque dá-se um processo de renovação celular. As células renovam-se, elas morrem e voltam a nascer. Mas se uma célula tiver um problema, ela volta a nascer com um problema e começa-se a duplicar com um problema. Mas como é que é possível eu criar células novas todos os dias e criar células saudáveis todos os dias? A resposta são células estaminais. As células estaminais têm sido muito estudadas e têm sido realmente a forma de salvar muitas pessoas de alguns problemas de saúde muito graves. Seguramente já ouviram falar de células estaminais. E o que é que estas células estaminais têm que se tornou algo com tanto poder e tão falado? Foi uma descoberta muito grande da ciência, mas tem anos de investigação. Uma das coisas é que as células estaminais adoram duplicar-se em células exatamente iguais. Elas conseguem reconhecer aquele sinal e duplicar-se em células. E têm um poder de duplicação muito grande. Então elas conseguem ter outro poder muito, muito forte. Conseguem ajudar a reparar o organismo, porque elas conseguem ter centenas de fatores de crescimento. Então elas, além de se duplicarem muito, também têm um processo de reparação do organismo extremamente poderoso. Onde é que existem a maior quantidade de células estaminais? Elas circulam pelo nosso corpo, existem essencialmente muito concentradas na nossa, e faltou uma palavra, medula óssea, ok? E daí quando nós já vimos a extração de fazer uma doação de medula óssea, é por causa da questão das células estaminais. Porque elas que forem colocadas noutro local, noutro órgão, elas transformam-se em células daquele órgão. Se nós retirarmos células estaminais da medula óssea e forem colocadas no intestino, elas vão se transformar em células do intestino. Outro local onde se vai frequentemente, mas mais exigente, outro processo exigente é guardar o cordão umbilical, porque tem células estaminais. Existe um especialista em células estaminais que alcançou muito reconhecimento a nível mundial pelo seu trabalho. Chama-se Christian Drapeau e ele é especialista em medicina regenerativa e bem-estar. Já teve muitas distinções, muitos estudos e atualmente ele está a tempo inteiro com a GNES. E uma das coisas que ele tem dedicado a sua vida é a procura dos melhores alimentos que fazem com que existam mais células estaminais no nosso corpo. Tem dedicado a estudar plantas, frutos, que realmente aumentem a quantidade de células estaminais no nosso corpo. Porquê? Porque quanto maior é a quantidade de células estaminais no nosso corpo, mais saudável nós somos. Uma das grandes descobertas da ciência, nós temos sempre células estaminais a circular no nosso sangue. Eles descobriram que quando uma pessoa tinha maior quantidade de células estaminais a circular no sangue, era muito mais saudável. E quando uma pessoa tinha poucas células estaminais a circular no sangue, ela era menos saudável. Que a quantidade de células estaminais que nós temos a circular no nosso organismo fazem com que o nosso sistema imunitário seja mais forte. E elas conseguem acudir quando existe algum problema. Se existem mais quantidade de células estaminais a circular no nosso corpo, se existir algum problema no nosso organismo, elas conseguem acudir, entre aspas, rapidamente a esse local. E dessa investigação, ele descobriu o alimento que tinha maior capacidade, tinha e tem maior capacidade de aumentar a quantidade de células estaminais no nosso corpo. São umas algas azuis. As algas, há muito tempo também que são estudadas e que são conhecidas as suas propriedades altamente benéficas no nosso corpo. Mas depois de anos de estudos, a ciência descobriu que existem umas algas provenientes de um lago e não são reveladas, ou seja, a GNES tem esse segredo, são umas algas azuis que conseguem aumentar, são altamente ricas em nutrientes. E quando nós ingerimos essas algas, a quantidade de células estaminais que existe no nosso organismo passa a ser muito maior. Passam a circular de forma natural mais células estaminais no nosso corpo. No entanto, essas algas azuis conseguem aumentar muito a quantidade de células estaminais no nosso corpo, mas por um curto período de tempo. Ao fim de algumas horas, seja é medido, e depois nós ingerimos essas algas, comemos essas algas, a quantidade de células estaminais circular no nosso corpo era muito maior, mas ao fim de algumas horas voltava ao normal. Mas houve uma combinação que se tornou extraordinária. Foi quando era consumido, juntamente com a vaga de espinheiro amarelo que existe no Tibete, e é conhecida também há milhares de anos, há mais de 1000 anos, que é utilizada por pessoas naquela região, quando eram consumidos os dois,
não só havia uma grande quantidade de células estaminais no nosso organismo, mas como elas duravam dias no nosso corpo. E assim nasce um extraordinário produto chamado Revitablue, um produto exclusivo da Genese, que além de algas azuis, a baga de espinheiro amarelo, tem também a aloe vera, que tem milhares de anos que é utilizado. Mas existem várias espécies de aloe vera. E algumas pessoas por vezes confundem e acreditam que só a aloe vera é suficiente. Existem várias espécies de aloe vera. O sítio onde ele nasce, a sua espécie e a forma biológica como ele nasce também é muito importante. Não ter nascido num ambiente artificial, mas sim no seu ambiente natural. O aloe vera é extremamente poderoso a proteger também o nosso corpo. E esta combinação deu origem a um extraordinário produto chamado Revitablue, que a nível do nosso sistema imunitário tem um poder muito grande. Agora, será que é possível nós pararmos o envelhecimento? Muitas pessoas dizem, então Bruno, íamos viver para sempre. Não íamos viver para sempre, mas nós podemos falecer, morrer como uma lâmpada. Uma lâmpada não começa a perder a luz ao longo da vida. Nós podemos envelhecer sem ficar velhos, ok? Podemos ganhar idade, mas amadurecer, mas sem ficar velhos, sem o nosso corpo começar a ficar degradado, sem as nossas funções começarem-se a perder. Aliás, a ciência diz que o nosso corpo está feito para durar cerca de 120 anos. Então nós nascemos com um crédito de 120 anos de vida, mas depois vamos fazendo algumas coisas e vai sendo descontado desses anos. E hoje, em média, com algumas coisas que ajudam a preservar a nossa duração, conseguimos chegar em média aos 80 e tal anos. No entanto, é muito importante nós entendermos que não seja só viver mais. Muito daquilo que a medicina faz, e somos muito gratos a elas, mas é muito focado no sentido de nos prolongar a vida, mas nem sempre nos dá qualidade de vida. Esse tem que ser um objetivo nosso. Nós vamos a um sistema de saúde quando temos um problema. Não vamos lá para ser mais saudáveis, para ser mais felizes, para ser mais alegres, para ter mais energia, para dormir melhor e dormir com mais qualidade, para ter um bom desempenho físico, para melhorar o nosso relacionamento, porque a memória está melhor, o comportamento está melhor, não se irrita com tanta frequência. Então, quando falamos em envelhecimento, é poder envelhecer com qualidade. E um dia, poder desligar como uma lâmpada se desliga. Você não consegue perceber quando é que uma lâmpada se vai fundir. Há um momento em que ela e pode fazer assim, sem sofrer, sem ficar cheio de problemas de saúde, que acha que tem que ser assim para terminar o nosso dia. Não é para terminar a nossa vida. A nossa vida pode terminar de um momento para o outro, sem um acidente, desligando apenas como se fosse uma lâmpada. Muitas pessoas terminam a sua vida dessa forma, mas, e é esse o nosso estado natural. Não tem que ser fazer alguns danos ao nosso corpo para depois ficar a sofrer alguns anos e depois então acabar por falecer. Podemos viver com qualidade durante toda a vida. Não existe nenhuma razão para ser ao contrário. Peço a vossa atenção para um pequeno vídeo onde tem alguma dos mais avançados da ciência da atualidade. Time. To the human body, time is a critical factor that is simply unavoidable. Is it then possible that there is an answer we could use to at least slow down the aging process? There is. The cell can be compared to a fine Swiss watch with intricate gears working perfectly. Inside each one of the cells in our body is the nucleus, and inside the nucleus are the... 1, 2, 3, 4. Consegue? Estavam a ouvir? Creio que sim. Ok. Vou voltar a pôr. Time. To the human body, time is a critical factor that is simply unavoidable. Is it then possible that there is an answer we could use to at least slow down the aging process? There is. The cell can be compared to a fine Swiss watch with intricate gears working perfectly. Inside each one of the cells in our body is the nucleus, and inside the nucleus are the chromosomes, which are made up of DNA. At the end of the edge of each one of the chromosomes is a tiny little cap, similar to the end of a shoelace. This is known as a telomere. A telomere is a key section of the chromosome that allows the cell to make copies of itself. And as the cell divides, that little cap gets shorter and shorter with each division until the cells stop dividing and stop functioning. When AM/PM is taken daily, it's like the same process of tuning the body's very intricate fine Swiss watch. The result? A healthier, much younger, better-looking you.
Então, este é um dos médicos mais reconhecidos na área do rejuvenescimento, do anti-envelhecimento, já esteve nomeado para Prémio Nobel da Medicina. E ele desenvolveu um suplemento nutricional, uma combinação de 2 suplementos nutricionais. Então, são fórmulas exclusivas e são divididos em 2, porque os nutrientes que nós necessitamos, as vitaminas que nós necessitamos de manhã, são diferentes das vitaminas que nós necessitamos à noite. Este AM é um pó que se mistura com água e é uma fórmula inovadora que ajuda a fornecer ao nosso corpo vitaminas, minerais e ingredientes de origem vegetal de alta qualidade. Tem um conjunto de misturas patenteadas, das fórmulas mais ricas que existem no mercado, onde pessoas têm resultados e revelam resultados perfeitamente impressionantes e surpreendentes. Claro que estamos a falar de muita ciência e estamos a falar de algo muito, muito poderoso. PEM é uma bebida para tomar à noite, com grandes efeitos na qualidade do sono. Além de dar ao nosso corpo uma combinação de vitaminas e minerais que nós necessitamos para a noite, para realmente ajudar também na nossa reconstituição celular, para o nosso corpo ter nutrientes, para a nossa reconstituição celular, também um conjunto de nutrientes que ajudam a ter um sono descansado, tranquilo, profundo e reparador. Milhares de pessoas utilizam medicação para dormir, que causa dependência e que muitas vezes depois causa sono ao longo do dia, nomeadamente durante a manhã. Então começam por tomar produtos químicos para dormir, depois têm que tomar produtos químicos para acordar e depois é um desequilíbrio muito grande. O nosso corpo não foi feito para ter químicos. O nosso corpo foi feito para ter coisas naturais. Os químicos são ótimos para corrigir coisas pontuais, mas o resto são coisas naturais que o nosso corpo necessita. Então aqui tem uma combinação de vitaminas e minerais, o PM tem um conjunto de fórmulas patenteadas, altamente rico, em um conjunto de ingredientes extremamente poderosos, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Antigamente, era fácil conseguirmos encontrar todas estas combinações na natureza, mas por razões que eu já falei, hoje elas não existem mais na natureza. Muitos dos alimentos fazem viagens muito longas até chegar à nossa mesa. Muitas das formas como os alimentos são produzidos é muito artificial e acaba por não ter esta riqueza nutricional. Nada como poder experimentar, sentir por si e poder desfrutar destes benefícios. Querer parar o tempo também é uma das grandes investigações que existem há milhares de anos. Em 2009, 3 cientistas ganharam o Prémio Nobel por ter descoberto realmente qual é que era o sinal que acontecia no nosso organismo, que era diferente de pessoa para pessoa. E descobriram que na ponta dos cromossomas, aquilo que protege a ponta dos cromossomas do nosso ADN, que se chama telómeros, tal como o Dr. Jean Papa falou no vídeo, existe uma relação direta entre a sua dimensão e o nosso estado de saúde. E descobriram ainda mais, que lhes valeu o Prémio Nobel, que era possível restaurar o tamanho desses telómeros. E quando isso acontecia, existia um restauro na nossa saúde, no nosso bem-estar e no nosso corpo. E isso dá origem a uma fórmula chamada TA65. Juntamente com uma mistura de extratos e frutos vegetais, sem nenhum tipo de corantes nem conservantes, o Dr. Jean Papa desenvolveu este produto, chamado Finity, que é uma mistura patenteada, uma forma patenteada exclusiva da Genesse, e que tudo aquilo que fica pior com a idade consegue ficar melhor com Finity. Aquilo que não faz parte de nós. Porque é normal as pessoas verem bem, é normal as pessoas ouvirem bem, é normal as pessoas terem boa memória, é normal as pessoas terem boa qualidade do organismo a funcionar. A não ser que tenha feito alguma coisa para degradar. Mas este produto realmente tem essa capacidade de regeneração. Vamos ver um pequeno vídeo sobre alguns dos detalhes importantes. Nobel Prize-winning research uncovers a fundamental cause of aging. The answer cannot be seen by the human eye and is something called a telomere. Telomeres are made of repetitive DNA sequences that become the protective caps or ends of our chromosomes. Their duty is to protect our DNA. When we are born, our telomeres are long, but as time goes on, they begin to shorten. So short, in fact, that our telomeres fray, similar to the end of a shoelace, and our journey called cellular aging begins. When telomeres become too short, our cells can no longer carry out their critical functions. Cells start to self-destruct and eventually die. Scientists call this apoptosis. Cells dying is one thing, but when cells simply stop functioning, they can spew out dangerous free radicals and inflammatory molecules that essentially damage the nearby cells. So, how do we battle this process we call cellular aging?
A nutrient has been shown to naturally enhance the enzyme needed to lengthen short telomeres, thereby adding healthy life to our cells. Thousands of studies show the connection between short telomeres and the natural process of cellular aging. What's more fascinating is that this is the only substance known that can perform this in the history of all mankind. Prepare for the future. Cellular aging ends here. Youth Enhancement Technology exclusive to Guinness. A nível de proteção da oxidação e de reparação do nosso ADN, com imensos resultados. Tudo o que eu estou a falar aqui é acompanhado também por consultores pessoais de bem-estar que ajudam realmente a indicar as melhores formas de utilizar os produtos, ter um acompanhamento personalizado e de realmente poder usufruir do máximo de resultados. Vamos entrar noutra parte, não só daquilo que acontece no nosso interior, mas também daquilo que se vê no nosso exterior. Claro que quando existe um processo de rejuvenescimento, as pessoas acabam por notar a diferença. As pessoas, os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares vão começar a parecer cada vez mais velhos, porque é assim que acontece, o processo de oxidação. No entanto, quando as pessoas usam estes produtos, e já temos pessoas com muitos resultados, ou seja, eles não estão a ser lançados agora, já há pessoas que são a prova dos seus benefícios, esse processo é diferente nessas pessoas. Mas hoje também existe uma grande preocupação com a nossa aparência e que temos de ter um grande cuidado com a nossa pele. A pele é o nosso maior órgão. É a pele que recobre todo o nosso corpo, onde a sua principal função é proteger o nosso corpo das agressões externas. Pensem no seguinte, todo o nosso contacto com o exterior é feito através da nossa pele. Aquilo que as pessoas veem em nós é a nossa pele. Elas não veem os nossos órgãos, não veem os nossos ossos, veem a nossa pele. A pele representa 16% do peso corporal e tem algumas funções muito importantes. Veja, é a pele que regula a nossa temperatura do organismo, é a pele que nos protege das agressões externas, a nossa proteção em relação ao exterior é feita pela pele, é ela que controla também o fluxo sanguíneo, é ela que nos protege contra essas agressões externas e todas as funções que nós sentimos de calor, frio, o tato, a pressão, a dor, é através da nossa pele. É um órgão muito, muito, muito importante e também é a nossa primeira imagem para o mundo. Quando nós analisamos a nossa pele ao microscópio, percebemos que ela tem 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. E na primeira tem um conjunto de terminações nervosas que realmente têm contacto com o nosso mundo exterior. Mas quando nós vamos ver aquilo que acontece na derme, mais ao microscópio, lá encontramos o colagênio. Que são como se fossem uns pilares, que é aquilo que sustentam a derme. Ou seja, imaginem como se fosse uma capa que tem os pilares por baixo e aquilo que faz com que ela esteja direitinho. No entanto, com o tempo, essa colagênio começa-se a quebrar. E é como se fossem os pilares começarem-se a partir. E nós não vemos esses pilares partidos, mas vemos começar a estrutura, começar a ganhar alguns buracos, começar a ganhar algumas covas, começar a ficar mais funda. E é isso, são as rugas. As rugas começam a aparecer porque aquilo que estava a dar estrutura à pele começou-se a partir. Essas estacas chamam-se colagênio. Colagênio, em Portugal, no Brasil chamam colágeno, e colagênio significa cola mais gênio, ou seja, uma cola genial que segura aqueles pilares e que dá aquela estrutura. O colagênio é uma molécula que é constituída que representa 30% das proteínas do corpo humano, é a molécula mais presente no corpo humano, ou seja, é a proteína mais presente no corpo humano, representa 75% da nossa pele, representa 30% dos nossos ossos, 67% da cartilagem, 6% dos músculos, 80% dos ligamentos e 90% dos tendões. Então, ela está imensamente presente no nosso corpo. Existem 5 tipos de colagênio. Nós vamos falar do colagênio tipo 1, que é responsável pela resistência, pela estrutura, pela flexibilidade, o suporte do nosso corpo e também até pela absorção da água. O colagênio é extremamente importante no nosso organismo.
Com a idade, aquilo que vai acontecendo é que nós vamos perdendo colagênio. De forma natural, com a idade, o colagênio vai reduzindo. A falta de colagênio no nosso corpo pode dar origem a dores nas articulações, artroses, osteoporose, lesões musculares, rigidez, perda de mobilidade. Tudo isso vai surgir devido à falta de colagênio no nosso organismo. Mas realmente a nossa pele é muito, muito importante. E ela cobre todo o nosso corpo. À medida que o colagênio se vai partindo e essas estacas se vão partindo com a idade, vai começando realmente a aparecer esses buracos, essas escovas, que nós chamamos de rugas. E normalmente conseguimos ver as rugas a aparecer com a idade. Mas seguramente também já vão ter visto pessoas que têm muita idade e não têm rugas. Não têm rugas porquê? Porque o colagênio delas continua firme. E a elastina, que consegue dar firmeza, que segura o colagênio, mantém-se firme na sua estrutura. Já viram pessoas com muitas rugas, mas também já vão ter visto pessoas com idade sem nenhuma ruga. Qual é que é a diferença? Porque é que nela aconteceu isto e noutras não? Nós perdemos colagênio de uma forma natural, mas existem alguns fatores que aceleram a perda de colagênio. Nomeadamente, aquelas agressões que existem ao nosso corpo, nós já falámos previamente. As radiações, o uso de medicamentos, o uso de químicos, os corantes, os conservantes, tudo o que sejam partes artificiais, elas acabam também por degradar o colagênio. Se nós vimos uma pessoa que passa muito tempo ao sol, ela vai ter uma pele mais envelhecida do que uma pessoa que passou pouco tempo ao sol. Nós vimos uma pessoa que faz muito exercício físico, ela vai ter uma pele mais envelhecida do que uma pessoa que não faz exercício físico. Do que uma pessoa que faz pouco exercício físico. Porquê é que isso acontece? Porque quanto mais uma pessoa respira, mais radicais livres produz. Porque os radicais livres vão ser como se fosse aquilo que sai do escape de um carro e produz uma pequena quantidade, mas se nós não tivermos antioxidantes para limpar esses radicais livres, uma pouca quantidade chega ao fim e o nosso corpo está altamente intoxicado. Então, aquilo que dá a estrutura à nossa pele e essa firmeza é o colagênio. Ele pode-se perder com a idade, mas não tem necessariamente que se perder com a idade, porque existem soluções para isso. Existe uma bebida nutricional, que é um suplemento alimentar, que tem colagênio hidrolisado. Porquê hidrolisado? Hidrolisado significa quebrado. O colagênio é constituído por uma longa estrutura de aminoácidos, mais de 1000 aminoácidos diferentes. Os aminoácidos, todos nós já ouvimos falar que são como os tijolos do nosso corpo, e esta molécula é muito grande e é de difícil absorção pelo organismo. Apenas uma pequena quantidade é absorvida quando nós ingerimos colagênio. Hidrolisado significa quebrado, e ele é quebrado em polipeptídeos. E é feito um processo através da água, daí ser um processo de hidrólise, essa quebra ser feita através de hidrólise. Estes polipeptídeos têm 3 vantagens. Uma maior facilidade de absorção, cerca de 99% são absorvidos, e são absorvidos ao fim de 15 minutos. Uma ingestão e ao fim de 15 minutos já é detectada a presença dele na nossa corrente sanguínea. Isto estimula a produção de novo colagênio no organismo. E aqui está um grande poder que não é fácil de encontrar no produto. É realmente ele estimular a que o nosso corpo, de forma natural, produza novo colagênio. Então, é um colagênio limpo, que não tem nenhum processo químico, não produz alergias e não tem nenhuma sujidade. É realmente proteína pura. E no Nara, são 11.000 miligramas de colagênio hidrolisado. Além do colagênio hidrolisado, tem aquilo que dá origem a algo extraordinário, que é um conjunto de vitaminas do complexo B, ainda tem niacina e zinco. E estas vitaminas, juntamente com o colagênio, conseguem provocar resultados que as senhoras adoram. Os homens também ficam fascinados, mas então as senhoras adoram, porque nota-se muito na pele, mas também no cabelo e nas unhas. Tem zinco, que contribui muito para o fortalecimento das unhas, tem vitamina C, que contribui muito a nível de proteção do nosso corpo e para o funcionamento normal da pele, e tem biotonina, que juntamente com o zinco contribuem para um cabelo mais forte e saudável. Mas ainda tem as estrelas da genese, nomeadamente o açaí e alguns frutos que têm extratos desidratados destes frutos que dão origem a um super produto. A vitamina C é um dos antioxidantes mais fortes que existe para o sistema imunitário, mas é atualmente muito difícil de encontrar na nossa alimentação atual. Uma laranja, há uns anos atrás, tinha muita vitamina C, mas hoje é preciso quase comer uma caixa de laranjas para ter a quantidade de vitamina C que tinha uma laranja há uns anos atrás. E isto é mesmo verdade, com estudos científicos que o comprovam. Nara significa menina com espírito jovem, no dialeto da tribo Tupi da Amazónia. E é esse o espírito que hoje é possível estar dentro de qualquer pessoa.
quando realmente utiliza esta bebida. E consegue ter muito efeito na nossa aparência, trabalhando de dentro para fora, essencialmente na pele. Enquanto os outros produtos vão fortalecer e proteger o nosso corpo do envelhecimento, das agressões diárias, o Nara trabalha para essa beleza do fortalecimento da pele, com o colagênio manter a nossa pele mais suave, mais brilhante, mais jovem e mais natural. Algumas questões que é importante partilhar com as pessoas, quem gosta. Algumas questões que é importante fazer às pessoas que você acha que merecem ter uma vida melhor. Uma é como é que se sente ao longo do dia. A segunda pergunta muito importante é o que é que come normalmente ao pequeno almoço. Quando haver alguém se falar de problemas de bem-estar, esta é uma formação curta sobre aquilo que é o nosso bem-estar, mas eu falei de algumas das coisas mais importantes que afetam a nossa saúde e o nosso bem-estar. Não vale a pena esperar a perder a saúde para depois tentar recuperar. Muitas pessoas, quando perdem a saúde ou têm algum familiar que perde a saúde, depois querem ir correr a ciência, ir a alguns hospitais no estrangeiro, onde é que está o melhor especialista. Mas muitas vezes ouvem a notícia de que agora não há nada a fazer. O momento para fazer alguma coisa é agora. Porque se não investir na sua saúde, se a sua saúde não for a sua maior prioridade, qual é que vai ser a sua maior prioridade? Se não for a saúde. E pense, essencialmente, na quantidade de benefícios que pode ter na sua vida se melhorar a sua saúde. O que é que pode melhorar na sua vida se melhorar a sua saúde? A nível profissional, a nível financeiro, uma pessoa que tenha melhor memória, mais energia, mais melhor estado de espírito, tudo pode melhorar na sua vida. Os relacionamentos melhoram, a vida melhora. Então, quando alguém se queixar de problemas de saúde, quando alguém se queixar de falta de bem-estar, pergunto como é que se sente ao longo do dia, como é que tens sentido? Depois da pessoa dizer, pergunto o que é que tu comes normalmente ao pequeno almoço? O que é que comes normalmente ao pequeno almoço? Pergunto também quantas peças de fruta comes por dia? Quantos litros de água bebes por dia? E qual é o antioxidante que usas? São 4 coisas essenciais. Precisamos de um bom pequeno almoço, precisamos de comer fruta e legumes ao longo do dia, precisamos de hidratar o nosso organismo e hoje nós precisamos de o proteger. Se não usa nenhum tipo de antioxidante, não vai conseguir, porque nós não os conseguimos encontrar na nossa alimentação atual. Não é possível encontrar nas frutas e nos legumes atuais. Precisamos de suplementar a nossa alimentação com vitaminas, minerais, nutrientes e também com antioxidantes. Isso é essencial para hoje. É dizer que a nossa aparência é 80% de nutrição, 20% de exercício. Não é possível ter uns abdominais bem definidos sem uma boa alimentação. Claro que exercício é fundamental para ter os abdominais bem definidos, mas vai encontrar pessoas que têm abdominais bem definidos que nunca fazem exercício físico, mas que têm uma boa nutrição. Mas exercício físico sem nutrição não é possível. E se não tiver uma boa nutrição e quiser só com exercício físico, vai estar a sobrecarregar o seu corpo para alcançar alguns resultados. Vai trazer mais danos do que benefícios. Algumas coisas importantes é tomar um bom pequeno almoço. Zen Foods é uma excelente opção. Beber mais de 1,5 litro de água por dia. Suplementar com vitaminas, minerais, nutrientes. Comer fruta e legumes de qualidade. Ter snacks de 3 em 3 horas. Fazer refeições de 3 em 3 horas. Usar um antioxidante hoje não é opcional. É obrigatório. Se têm filhos e gosta deles, é essencial que eles consumam um pequeno antioxidante todos os dias. E, claro, que alguma mobilidade física é fundamental, nomeadamente algum exercício, alguma caminhada, alguma corrida e alguns alongamentos. Deixe-me dizer que, se tivermos hábitos saudáveis, vamos fazer da saúde um hábito. Jim Rohn dizia, o sucesso não é mágico nem misterioso, é consequência natural da aplicação constante de alguns princípios básicos. Se criar hábitos de sucesso, vai fazer do sucesso um hábito. Mas a nossa saúde é exatamente a mesma coisa. Se nós tivermos maus hábitos, a nossa saúde, a nossa doença vai nascer de maus hábitos. A nossa saúde vai nascer de bons hábitos. E é mais fácil preservar a saúde do que tentar recuperar a saúde depois de perder. Custa mais dinheiro, tratamentos. Quem quer passar horas no hospital, quem quer passar horas a fazer tratamentos, a usar medicamentos. E é mais económico investir na saúde do que gastar na doença. E não dá para negociar. Se não investir na sua saúde, vai ter que gastar na doença. Muitas pessoas passam o último tempo da vida delas a gastar fortunas em coisas que não lhes ajudam a tentar recuperar a saúde. Só ajudam a manter a vida, manter vivo, mas não ajudam realmente a ter uma vida saudável. O meu desafio são 90 dias. Quanto dinheiro já gastou mal gasto? Quanto dinheiro já gastou em algumas coisas que, olha para trás, foi mal gasto?
não lhe teve grandes benefícios. Faça um investimento em si, na sua saúde, que será altamente recompensado. Pequenos hábitos todos os dias trazem grandes benefícios. O desafio realmente é poder desfrutar de produtos que são económicos, que são práticos, que são saborosos, fáceis de utilizar e que trazem grandes resultados. Eu queria partilhar algumas das coisas que eu considero muito importantes, de uma mensagem que nós temos a responsabilidade de levar a mais pessoas. Aqui nesta conferência estão muitas pessoas que são consultores desta marca, que falam sobre estes produtos, que tiveram resultados, que partilham diariamente os seus resultados. Mas temos hoje uma missão ainda mais exigente. Existem cada vez mais pessoas a precisar da nossa ajuda. E nos próximos tempos nós vamos começar a organizar também para partilhar informações valiosas nas redes sociais, para poder passar aquilo que se passa hoje na vida de todos. Porque muitas pessoas não têm noção, tal como eu não tinha, das agressões que acontecem ao nosso corpo e de que às vezes pequenas coisas podem trazer tantos benefícios. Há uns anos atrás eu comecei por utilizar alguns destes produtos e tive resultados que eu nem sequer esperava ter. Como eu disse no início, uma das coisas que me incomodava imenso eram mudanças de temperatura. Ficava o corpo muito incomodado e com falta de energia. Se me dissessem que isso tinha a ver com a alimentação, eu não ia acreditar. E realmente nunca mais tive. E adoro hoje partilhar estas informações. Se o feedback for muito positivo nos grupos onde estão inseridos, iremos fazer com mais frequência. Iremos também depois incluir os testemunhos de algumas pessoas e partilhar também sobre aquilo que é a mais-valia destes produtos. Em conferências que possam também trazer família, amigos, conhecidos, pessoas que querem saber mais sobre aquilo que hoje a ciência descobriu e que nós temos a missão de levar a mais pessoas. Desejo-vos uma excelente semana, espero que tenha contribuído de alguma forma com informações que sejam valiosas para vocês e também para partilharem com outras pessoas. Cuidem da vossa saúde, pela vossa saúde e do vosso bem-estar. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa semana a todos. Muita gratidão por tudo. Obrigado.